Senhores, que dia! A quinta-feira do Internacional foi uma das mais movimentadas no noticiário dos últimos tempos. 3 contratações foram fechadas, uma anunciada, 2 saídas foram confirmadas e o Inter ainda sondou jogadores e corre o risco de perder um atleta. Isto porque o Shakhtar Donetsk pediu Vitão de volta, alegando que o processo do empréstimo do jogador foi ilegal. O Internacional deu sua versão, ou algo parecido com isso, nas últimas horas. E eu tento explicar esse imbróglio jurídico, falando também sobre as negociações, saídas e chegadas, e alguns jogadores que devem ser anunciados ao longo do dia de amanhã. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 28 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, um resumo do Diário do Inter KTO, do que de mais importante aconteceu no noticiário dessa quinta-feira e como aconteceu coisa nessa quinta-feira no Internacional. Muito mercado de transferências. E a gente vai explicar caso a caso e dar detalhes que foram colhidos ao longo do dia, tá? Eu começo falando sobre a primeira notícia do dia, que foi a chegada de Bryan Romero em Porto Alegre. Novo atacante do Internacional será anunciado nesta sexta-feira, tá? Já fez exames médicos e o Inter está adquirindo 50% dos direitos econômicos desse jogador. O que a gente tem sobre valores? O Internacional está investindo $1 milhão na compra do Bryan Romero. Ele vai ter 50% ligado ao Internacional, 30% fica com o River, 20% ainda fica com o Defensa e Justiça, que havia tido uma parte do passe do jogador anteriormente. Mas o Bryan Romero será jogador do Internacional. Desembarcou em Porto Alegre, a gente viu imagens dele chegando, um batalhão da imprensa, poucos torcedores, mas quem estava lá tirou foto com ele, e ele é um atacante de movimentação que o Internacional contratou. De movimentação no sentido de ser um cara de muita velocidade, que usa muito a força física. E foi o primeiro a ser noticiado no dia. A gente não sabe ainda o salário desse jogador, tá? Mas deve ser ali entre 300 e 500 mil reais por mês, nada muito além disso. Até porque o Internacional fez um investimento calculado para a função de centroavante. Não deu na Ruel Bustos, o Inter contratou 2. E eu vou falar sobre o segundo. Eu já dei um vídeo aqui falando sobre a contratação do Mikael, jogador que já está em Porto Alegre e que já foi anunciado. Dos reforços que do Internacional acertou, só um foi anunciado até o momento, que foi o Mikael na noite de sexta-feira. Ele chega com um contrato de empréstimo junto ao Salernitana até julho de 2023, com uma cláusula de compra ao final do contrato, o que é normal nesse tipo de negociação. O Mikael vai ganhar algo em torno de 400 mil reais por mês, tá? No Internacional. E chega para ser o centroavante mais fixo na área. Hoje a gente ouviu o Gustavo Florentin, que foi técnico do Mikael no Sport Recife. E ele rasgou elogios ao jogador, eu falei sobre isso no vídeo agora pela tarde, o comparou com o Adriano Imperador em termos de característica. Então é possível a gente ler da seguinte maneira. O Inter contratou 2 centroavantes, um mais fixo na área, que faz o pivô, outro de maior movimentação, um rompedor de linhas, como é o Bryan Romero, mas os dois já estão em Porto Alegre. O Bryan Romero será anunciado na sexta, o Mikael já foi anunciado. Importante, eles precisam estar no bid ao longo de sexta-feira, para poderem estar à disposição nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Melgar. E esse é o objetivo, eles devem estar no bid. O Mikael, inclusive, aliás, se tu pesquisar o nome deles no bid, vai aparecer foto deles com a camiseta já do Internacional, sinal de que parte da documentação já foi entregue e o Inter deve nos próximos dias, nas próximas horas, registrar esses jogadores no boletim informativo diário da CBF. Tem um terceiro reforço, que é o Everton, lateral direito que está vindo do Vasco da Gama. E eu também fiz vídeo nessa quinta-feira falando sobre essa negociação. Porque o Everton está vindo para o Internacional, tá? E 2 jogadores estão indo, Paulo Vitor e Gustavo Maia.
contrato de empréstimo de todo mundo. O Everton vem por contrato de empréstimo, repasse de empréstimo do Vasco para o Internacional, já que ele pertence ao Red Bull Bragantino. O Inter repassa o empréstimo do Gustavo Maia para o Vasco da Gama e empresta o Paulo Vitor também para o Vasco da Gama. O Paulo Vitor, aliás, tem uma cláusula de compra, tá? Pelo Vasco da Gama. Se o Vasco aceitar comprar o jogador, pode pagar 2 milhões de dólares. Algo em torno de 10 milhões de reais. Obviamente, porque aí compra a parte do Internacional e também a parte do Botafogo. O Inter tem um percentual apenas do jogador. Mas existe essa opção de compra do Paulo Vitor, 10 milhões de reais. Vamos seguir no mercado de transferências, porque pode não ter parado por aí, tá? As contratações do Internacional. O Igor Gomes, jovem zagueiro, o Igor Gomes, que estava no Barcelona B. Ele foi formado nas categorias de base do Volta Redonda, tá? E ele muito cedo foi vendido para a equipe do Barcelona. E ele agora está livre no mercado, ele encerrou seu contrato com o Barcelona. Zagueiro que tem 21 anos de idade, ele pode atuar também como lateral direito. E de acordo com o André Hernan, jornalista que antes era da Globo, agora tem o seu canal no YouTube, faz seus trabalhos nas redes sociais, desperta o interesse do Internacional. O Inter deve se fechar com esse jogador amanhã. Mas é uma contratação relativamente simples de se fazer, porque o jogador está livre no mercado. O Inter pode tentar mais um lateral direito, para ter 13, aí tem um cara ali que faz zaga e lateral direito, um jovem jogador pode se apostar nesse atleta. A gente vai ver amanhã, muito provavelmente, qual é a movimentação do Internacional de maneira mais consistente em cima desse jogador. Porque o Inter pode perder um zagueiro. Assim, a possibilidade é remota, tá? Mas eu vou falar aqui sobre o que há com Vitão. O Shakhtar Donetsk está fazendo um movimento e notificou o Internacional e notificou o Shakhtar, e notificou o Vitão, tá? E o Shakhtar reclama que a ida do Vitão, a renovação do Vitão com o Internacional foi ilegal. Eu vou explicar. O Vitão renovou com o Inter com base na normativa da FIFA, que possibilita que os jogadores suspendam os seus contratos até a metade do ano que vem. Ele suspendeu o contrato dele com o Shakhtar e fez um contrato de empréstimo com o Inter até a metade do ano que vem. Só que o Shakhtar argumenta o seguinte: a normativa diz que pro contrato ser válido, para a suspensão de contrato ser válida, o jogador e o clube que deseja contratar o jogador precisava buscar um comum acordo com o clube detentor do passe, que no caso é o Shakhtar, até o dia 30 de junho. Não havendo esse comum acordo, se poderia ir para suspensão unilateral. E o Shakhtar argumenta que o Inter e o Vitão não conversaram com o Shakhtar, não tentaram esse acordo com o Shakhtar Donetsk e assinaram com o jogador antes do prazo, no caso, o dia 30 de junho. Essa é a argumentação do Shakhtar, que notificou o Vitão, notificou o Inter e está pedindo o Vitão de volta. O rolo é esse. Eu conversei com dirigentes do Shakhtar Donetsk, tá? Que explicaram exatamente isso. Olha, não conversaram. Se não conversaram, é ilegal. Eu busquei contato com pessoas do Internacional. O Inter não vai se manifestar sobre o assunto, tá? Mas o Inter garante que tá tranquilo, porque fez tudo de acordo com a normativa da FIFA e não corre o risco de perder o jogador. Essa é a versão do Inter, que obviamente é uma versão diferente do Shakhtar Donetsk. O que é importante eu contextualizar para vocês? Os clubes ucranianos e russos, eles se sentem muito lesados pela FIFA por essa normativa. E de fato eles perderam dinheiro. O Shakhtar, por exemplo, investiu dinheiro no TT e vai perder o TT de graça por causa dessa normativa. Porque o TT assinou um contrato de empréstimo até o ano que vem. O ano que vem o contrato dele com o Shakhtar se encerra, ele vai ficar de graça para o Lyon e o Shakhtar pretendia fazer uma grande venda com esse jogador, 50 milhões de euros. De fato eles perderam dinheiro. E agora eles estão começando a reagir. Por exemplo, o Shakhtar protocolou na Corte Arbitral do Esporte uma ação contra a FIFA pedindo uma indenização de 50 milhões de euros pelos danos que o Shakhtar alega ter tido. O Shakhtar também notificou outros clubes, notificou o Cruzeiro, que fez uma situação muito parecida que o Inter fez com o Vitão, com o Marquinhos Cipriano. O Spartak Moscou da Rússia também foi na mesma linha e notificou o Flamengo e notificou o Corinthians, por jogadores que Flamengo e Corinthians contrataram através dessa cláusula. Os clubes do leste europeu estão reagindo, estão buscando um movimento para, de alguma maneira, repor o que entendem que foi tirado de si.
Os clubes brasileiros garantem que não houve nenhum tipo de quebra da normativa. É um assunto jurídico que a FIFA provavelmente vai decidir. Só que como a normativa é da FIFA, eu acho difícil que os clubes do leste europeu levem vantagem nessa. Mas o Inter precisa ficar atento. E existe sim o risco de perder o Vitão. E acredito que até por isso esteja buscando contratar mais um zagueiro. O Igor Gomes, por exemplo. E aí compõe um pouco melhor o elenco. Mas existe o risco de perder o Vitão, apesar do Inter garantir que essa possibilidade não existe. É uma guerra de versões e não tá muito claro pra gente quem tá certo e quem tá errado nessa história ainda. Tá. É isso. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter, neste fim de semana, já o retorno de jogos importantes do Campeonato Brasileiro, inclusive o Inter jogando no domingo contra o Atlético Mineiro. Eu só convido vocês a apostarem nos jogos do sábado. Por exemplo, Flamengo e Atlético Goianiense, odd 1.4 para o Flamengo. Corinthians e Botafogo, odd de 1.7 para o Corinthians e odd de 4.7 para o Botafogo. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não esquece de te registrar no grupo do A Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, prêmios sendo sorteados, como o boné do A Dupla que tá por aqui, camisetas, free bets, ingressos para jogos e além dos grupos de debate do Grêmio e do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!